E eu quero que você aí me responda. E quando eu digo isso, muito importante entender o seguinte, que realmente é complicado, porém, por conta do Brasil ter todos esses problemas, tem investimentos que são baratos aqui, que valem a pena aqui no Brasil. Eu não tô falando que não vale a pena ter nenhum investimento no Brasil, não é isso que eu tô dizendo. Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com tudo isso que eu te mostrei, você confia em deixar 100% do teu patrimônio, 100% do dinheiro que você suou pra conquistar dentro do Brasil, eu quero que você me responda. Com tudo que eu te mostrei, você se sente confortável em ter tudo que você tem dentro do Brasil exposto à economia brasileira? Pode comentar aí. Pode comentar. Sendo que, né, praticamente aí todos os produtos que nós consumimos têm influência pelo dólar, né? Então é aquilo, você tá recebendo real, mas você tá gastando aí com influência do dólar. Aí, ó, o Abner mandou 50-50, já tá bom já. Aí, ó, o pessoal tá perguntando, quero que vocês me respondam. Qual é a solução, então? A solução vai entrar agora. A solução vai entrar agora. Vamos mostrar opções de investimentos pra você tirar o seu dinheiro do Brasil, dolarizar e ter fontes de renda ali, ter dividendos em dólar, né, Matheus? Exato, de jeito nenhum, óbvio que não. Hoje, sendo bem sincero, acredito no BTC. Também acredito no BTC, porém, por conta de algum risco sistêmico, não acreditaria em ter tudo no BTC também. Exato. 70-30, não confio nada. Aí, ó, Vai entrar o grosso agora, eu acredito que o grosso tá pra entrar com mais força nos próximos anos ainda. nas próximas décadas aí. Exato. Negócio é traduzir meus vídeos e internacionalizar o quanto antes. Aí a Nicole já tá mandando. Ou fazer pra idoso também, né? Que vai ter um monte de idoso à toa. É, também, né? O Drex ajudaria a frear a inflação ou serve só para controle da população? O Drex... no final das contas é aquilo, né? Se com o Drex eles te impedem, ou eles te obrigam, eles te impedem de gastar todo o seu dinheiro, pode acontecer também, Pode, né? agora você não pode gastar. Se você não gasta, não aumenta a demanda pelos produtos, o preço não sobe. Pessoal perguntando aqui sobre o dólar, como que faz pra... Então, tem um ponto que é muito importante, a gente vai explicar pra vocês agora, que somente pegar os seus reais, que acaba sendo uma moeda que sofre inflação, e trocar pelo dólar, que é outra moeda que também sofre inflação, porém num ritmo menor, é você tá trocando uma coisa que simplesmente é péssima por outra também que é ruim, né? Você não pode fazer somente isso. Não, você vai estar trocando uma moeda que se desvaloriza Muito rápido. 90% em 30 anos por outra moeda que se desvalorizou também em 90%, porém em mais de 100 anos. Sim. Uma se desvaloriza muito mais rápido, o que é pior, a outra se desvaloriza mais devagar. Inclusive, você para pra ver quem comprou dólar aqui lá em 2008, lá em 2007, a 1,80 ainda multiplicou o patrimônio aí em 3, 4 vezes ainda, né? Exato. Ainda conseguiria suprir a inflação do real. Porém, o melhor que você pode fazer é pegar esse dinheiro, por exemplo, que você tem no Brasil, converter ele em dólar. Parte desse... não precisa ser tudo, né? Não, óbvio que não tudo que você tem, Sim. né? É uma parte do teu patrimônio que você quer ter fora do Brasil. E aí você investe na renda fixa americana, você investe em empresas americanas. Ainda vamos mostrar como fazer isso, mas somente trocar real por dólar não acaba sendo a melhor opção. E no passado as pessoas faziam isso porque o acesso à informação e o acesso a outros tipos de investimentos era muito restrito. Então, só conseguia investir fora do Brasil quem era milionário, quem tinha muito dinheiro. Quem tinha pouco dinheiro não conseguia se expor lá fora, né, Renan? Exatamente. Então, há 10 anos, por exemplo, lá na Copa, 2014, né, igual nós pegamos ali. Eu quero investir no exterior, não quero mais ter tudo no Brasil, eu vi que aqui pode ficar complicado, pode ficar cada vez pior, como que eu faço? Você fica chupando o dedo, é só pra milionário. Você quer fazer isso daí, mas você não tem grana pra isso. Tem que ir lá, você tem 200 mil dólares pra botar lá fora, 400 mil dólares na época? Não tem, então é isso. Hoje em dia, diversas corretoras internacionais ali com 50 dólares, dá 300 reais, você consegue começar, né, Matheus? Exato. E outro ponto acaba sendo o que eu falei. Não tem o porquê trocar somente reais por dólar, tem que pegar esses dólares e investir. E da mesma forma que aqui no Brasil você investe no tesouro direto para receber juros e tudo mais, lá fora existe o tesouro americano. E o brasileiro, de forma direta nos Estados Unidos, não consegue abrir o site do Tesouro Americano e investir. Porém, existe um mecanismo chamado de ETF, que é um fundo de investimentos passivo, ou seja, ele simplesmente vai lá, replica um índice, ou simplesmente compra um tipo de ativo. Já pode até abrir pra gente aí, Renan. Então, com pouco dinheiro, você consegue investir em ETFs de renda fixa lá nos Estados Unidos. Um exemplo que nós pegamos aqui pra vocês... Ih, caramba. Enfim, você consegue investir em um mecanismo, a gente vai mostrar aqui pra vocês, onde você está investindo na renda fixa americana e consegue receber dividendos, inclusive em dólar. Então, por exemplo, qualquer corretora americana que você abra aí, existe esse ETF chamado SHAI.
E até aparece aqui, ó, shares de 1 a 3 anos de vencimento, ou seja, ele tem títulos de renda fixa do governo americano de curto prazo, de 1 até 3 anos. Então existe a marcação ao mercado, não é assunto para essa aula aqui, mas quanto maior o prazo do teu investimento de renda fixa, mais ele varia para cima e para baixo. Por ser de 1 a 3 anos, um prazo menor, ele varia menos. E descendo um pouco mais aqui, ó, você consegue comprar uma cota com $80, porém no mercado americano, não é que nem no mercado brasileiro. Então eu quero comprar uma ação do Itaú, você só pode comprar uma ação inteira. Lá você consegue comprar uma fração de uma cota, uma fração de uma ação. Então você consegue comprar com muito menos, com $10 você já consegue se expor a uma fração aí do Shy. E vocês podem ver aqui, por exemplo, que ele paga dividendo em dólar. Aqui, ó. Praticamente todos os meses, paga um pouquinho aqui, paga um pouquinho. Então você investe seu dinheiro em dólar. E não somente se expõe ao dólar, como também recebe juros em dólar. Exato, porque quando você simplesmente troca a sua moeda, os reais, por dólares, você está trocando uma moeda que sofre inflação por outra moeda que sofre inflação. Então você precisa investir esses dólares em algum lugar. E um exemplo é você emprestar dinheiro através de um ETF, né, que tem vários títulos, para o governo americano e receber juros. Então você vai receber dividendos em dólares. E outro ponto é esse daí, que você, em qualquer corretora internacional, você consegue comprar esse ETF. Você não precisa ter os $82 para comprar uma cota inteira, você consegue comprar uma fração de uma cota, e esse é um investimento de renda fixa, porém americana, nos Estados Unidos. Então, da mesma forma que você investe aí no Tesouro Direto do Brasil, você consegue investir nesse ETF, no Shy, e ter títulos do governo norte-americano. Títulos de dívida, você está emprestando dinheiro para os Estados Unidos e recebendo juros. Exato. Da mesma forma que no Brasil existem os fundos imobiliários, que... Aí, ó, o pessoal comentando, ó, tem o TFLO, que também é outro ETF de renda fixa americana. Pessoal comentando aqui sobre Bitcoin também, pode seguir aí, Matheus, dos fundos imobiliários. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, nós temos um tipo de investimento que você investe no mercado imobiliário, seja através diretamente de imóveis, que o fundo possui imóveis alugados, seja através de dívidas no setor imobiliário. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, nós temos um mecanismo de investimento parecido com o fundo imobiliário, porém ele tem algumas diferenças, que ele não é tratado como fundo, e sim como empresa, que tem outros tipos de mecanismos que eles podem usar para crescer, que são os REITs. Então, tem REIT nos Estados Unidos, de galpão logístico que tem aqui no Brasil, de shopping, de casas convencionais para as pessoas morarem, de data center. Tem muito mais tipos de imóveis, e para você não escolher somente um REIT, tem ETF de REIT, por exemplo, o VNQ, que ele tem vários desses REITs diferentes, então com apenas um investimento você se expõe a diversos setores imobiliários diferentes, e tá aqui com uma cota aqui, $86, você pode comprar uma fração de uma cota também, fora do Brasil, e paga aqui dividendos trimestralmente. Então, o que acontece? Sendo que os REITs lá fora pagam 90% do seu rendimento, né, Renan? Em dividendos. Então, você consegue se expor ao mercado americano de imóveis também. Então, existem diversos mecanismos que você consegue se expor fora do Brasil, converter os seus reais para dólar e não somente deixar o dólar parado. Exato. Pegar esses dólares e investir no mercado imobiliário, investir no mercado de dívida, mercado de juros, mercado de renda fixa. Exatamente. Então, outro exemplo também, que acaba sendo o que nós mais gostamos de investir no exterior, é outro ETF também, ou seja, você vai ter uma cesta de ativos, você vai pegar apenas um investimento que vai ter uma cesta com diversas empresas, que é um ETF que replica o S&P 500. O que é o S&P 500? São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E vocês viram que, por exemplo, deixa eu entrar aqui nas maiores do mundo. Todas essas maiores empresas do mundo que estão nos Estados Unidos estão dentro do S&P 500. Então a Apple está dentro do S&P 500, a Microsoft, a Nvidia, o Google, a Amazon, a Meta, a Berkshire, a Broadcom, a Tesla, aqui mais embaixo, o Walmart também, o JP Morgan aí, que é o bancão, a Visa. Então, através de um investimento, que é o SPY, que é um ETF que replica o S&P 500, você consegue investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e várias delas, uma Apple, uma Amazon, uma Microsoft, vendem para o mundo todo. Então você não está se expondo somente ao mercado norte-americano, você está se expondo à economia global, porque elas vendem para o mundo todo. Se eu não me engano, da receita da Apple, 60% é de fora, 40% é de dentro. A Apple vende mais para fora dos Estados Unidos do que para dentro. Exato. Diversas outras empresas, Coca-Cola, que vende para o mundo todo. Então, dessa forma, você está se expondo à economia global e está se expondo também através de uma moeda mais forte, que é o dólar, né, Matheus? Com certeza. E o que acontece? Esse ETF se ajusta ao longo do tempo. Então tem um estudo
que a gente não vai apresentar aqui, que é longo, mas enfim, que mostra que nos últimos 100 anos tiveram 26 mil empresas, dessas 26 mil, somente menos de 100 deram mais de 50% do lucro. Então você não tem que achar a empresa que vai dar certo. A empresa que vai dar certo vai estar aqui dentro. Exatamente. Então, somente com uma cesta de ativos, um investimento, você já se expõe a tudo isso. Então tem gente que fala que eu queria encontrar qual que vai ser a empresa, a próxima que vai bombar, que vai estar lá na frente, qual que é essa agulha do palheiro. Ao invés de você pegar e ficar procurando a agulha do palheiro, que você às vezes pode nunca achar, que você pode fazer diversos investimentos ruins, você leva o palheiro inteiro e você surfa essa valorização, né, Matheus? Exato. E lá fora do Brasil, acaba sendo um mercado mais voltado para a parte de crescimento das empresas do que de fato de pagar dividendo, porque são empresas que têm um crescimento mais acelerado e reinvestem grande parte do lucro. Então o principal indicador que você deve ver lá fora acaba sendo o crescimento. Se a gente pega o crescimento da S&P 500 nos últimos 10 anos, ele cresceu, isso aqui na média, né, que obviamente, por exemplo, do último mês aqui ele tá caindo, dos últimos 3 meses ele tá caindo. Porém, na média dos últimos 10 anos foi de 12% ao ano em dólar. E agora que vem um ponto, 12% ao ano em dólar é muito mais do que 12% ao ano em real, porque o real se desvalorizou, perdeu mais, que nem um dólar em 10 anos atrás era 2 e pouco, 3, agora tá batendo 6, caiu pela metade. Sim. Você parar pra ver o rendimento em real do S&P 500 foi mais de 20% no ano. 20% ao ano, comprando somente um índice. Então, no final das contas, você ter parte do seu patrimônio investido no exterior em ativos dolarizados é uma belíssima forma de você se proteger de tudo isso que nós já te mostramos ao longo dessa aula. No final das contas, infelizmente é triste falar isso, que a gente mora no Brasil, que a gente tá aqui, né, Matheus? Que a gente tá nesse barco. Mas é que a população do Brasil tá envelhecendo. O grande momento que nós tivemos para conseguir realmente enriquecer, conseguir desenvolver o nosso país, infelizmente, nós não conseguimos por conta de questões internas. Então, você tá num barquinho que infelizmente tá afundando e tem gente que tá pegando e dando um monte de tiro pra ele afundar mais rápido. Você vai querer deixar tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você suou, que você trabalhou, somente nesse barquinho, ou você quer botar parte em outro barquinho que é maior, que tá lá, que tá crescendo? Você quer pegar suas trouxinhas aos poucos e vai botando um barquinho do lado. Exatamente. Então, muitas pessoas comentando aqui se, aí ó, compensa investir em euro também. Então, o que eu vejo que, primeiro passo, que eu acho mais interessante é você investir nos Estados Unidos, maior economia do mundo, investe através de ETF, a gente mostrou diversas opções, então você pode investir em renda fixa americana, você pode investir no mercado imobiliário americano e você pode investir em empresas americanas. Com esses 3 ETFs você tem 3 tipos de diversificação e cada um deles tem uma diversificação grande também dentro, então somente com 3 investimentos você consegue já diversificar pra caramba lá fora, né, Matheus? E são empresas que vendem pro mundo todo, né? Os Estados Unidos é o país que mais tem empresa que vende pra fora, então você para pra ver aí, Apple vende pro mundo todo, Google vende pro mundo todo, Meta, né, que é Facebook, WhatsApp, Instagram, vende pro mundo todo, então você não tá investindo, que eu tô investindo nos Estados Unidos, não, você tá investindo em uma empresa sediada nos Estados Unidos, mas que é global. Outra forma também, mais alternativa de se proteger é com o Bitcoin. Então o que acontece? Eu mostrei aqui o gráfico do M2 do real, e o M2 dos Estados Unidos, o M2 da China, só cresce também, cada vez tem mais dinheiro em circulação. Logo, o que acontece? O Bitcoin vai existir no máximo 21 milhões de unidades. Então aqui, ó, a gente só tem crescendo o dinheiro em circulação na economia. No Bitcoin também cresce, então existe uma inflação, porém pequena do Bitcoin. Hoje, depois de 2024, é menor que a inflação do ouro. E ao mesmo tempo vão existir no máximo 21 milhões. Já tem 19 milhões, mais de 19 milhões em circulação. Então, pode ser, Bitcoin tem grandes correções, que nem saiu de 67 mil dólares para 15 mil dólares aí, 2021 até 2023. Porém, a tendência de longo prazo é continuar se valorizando porque cada vez tem mais dinheiro na economia. Exato, e mais pessoas estão vendo valor no Bitcoin também, né? Então esse é um grande ponto. Então as pessoas estão vendo que seus reais, até mesmo seus dólares aí numa velocidade menor, estão se desvalorizando ao longo do tempo, que o Estado vai lá, o Banco Central consegue imprimir mais, imprime, enquanto isso o Bitcoin não tem isso. Então eu vejo que a melhor maneira de você se proteger é você ter parte do seu patrimônio em empresas americanas, você pode investir na renda fixa americana, pode ter REITs e também tem uma parte em Bitcoin, né, Matheus? Com certeza, exato. E eu quero que você me responda, depois dessa aula aqui, o que você vai mudar, o que você vai alterar aí da forma que você vê o mundo, da forma que você investe, da forma que você lida com o teu dinheiro. Exato, e nós separamos, além disso, algo muito especial para vocês. Então,
nós separamos um produto, blindagem global, onde nós vamos te mostrar o passo a passo de uma maneira muito rápida, então não vai ser um monte de enrolação, que você vai lá, você tem 50 horas de conteúdo para você assistir até você aprender. São 7 aulas práticas mostrando nós pegando os nossos reais, o nosso dinheiro, convertendo em dólares, investindo nos Estados Unidos, comprando Bitcoin e também te ensinando a fazer a autocustódia. Isso aí é bônus. É exato, é um bônus. A autocustódia dos seus Bitcoin. Então é você mandar os seus Bitcoin para uma carteira externa, onde nenhum governo, nenhum estado, nenhum banco, ninguém vai ser capaz de tirar os seus Bitcoin de você. Então esse passo a passo completo pegando, montando uma carteira de Bitcoin, transferindo esses Bitcoin, tudo isso de uma maneira para você conseguir executar no mesmo dia. Esse que é o grande ponto, no mesmo dia. No mesmo dia você resolve mesmo. Então se você viu toda essa questão, que o Brasil tá dessa forma, que você não quer ficar somente nesse barco, que você quer diversificar, no mesmo dia você vai ter acesso a esse passo a passo e já vai estar muito mais tranquilo, que você vai já ter feito, você vai entender, não, agora eu não tô mais só aqui, agora eu tô mais protegido, agora eu tenho parte do meu patrimônio dolarizado, eu tenho parte em Bitcoin, consigo fazer autocustódia do meu Bitcoin, consigo fazer tudo isso e me proteger de tudo isso que tá acontecendo, né, Matheus? E o principal é que você vai sentir segurança de saber, não, o que eu tô fazendo aqui tá certo, tem fundamento, entendi como funciona, eu sei que eu estou caminhando rumo ao lugar certo, que eu estou investindo da forma correta, esse que é o mais importante. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.